Às vezes a gente para, medita sobre a nossa vida e percebe que muitas coisas têm melhorado e as nossas orações têm sido ouvidas. Mas tudo isso pode mudar se não estivermos sempre alertas às diferentes circunstâncias da vida. Vamos entender como isso acontece. Muitas vezes ocorre em um belo fim de semana ou feriado, em que muitos estão ali aproveitando aquele momento, em volta de uma praça ou na rua, quando de repente alguém aparece pregando a palavra de Deus e falando sobre as coisas conforme a vontade daquele que nos criou. E embora há aqueles que apoiem, infelizmente há outros que odeiam essa situação, sem compreenderem que muitas vezes aquilo pode ser um livramento que Deus quer conceder. E essa mesma situação aconteceu com o rei Amazias, que logo após uma grande vitória resolveu cair em idolatria e prejudicando seu reinado. Mas vendo o ato reprovável do rei, um homem de Deus resolveu alertá-lo sobre o perigo no qual ele estava se metendo. Foi então que o rei, além de não ouvir o mensageiro, ainda o ameaçou. Diante disso, o mensageiro decidiu parar com o aviso, pois ele entendeu que a rebeldia e violência do rei já indicava que o castigo dele estava a caminho e ainda seria severo. E ele estava certo, pois dali em diante o reinado de Amazias foi entrando cada vez mais em fracasso e desastre, até que por fim ele foi assassinado pelos seus próprios súditos, que deviam protegê-lo. Por fim, tudo isso nos mostra que todos devemos preservar a nossa comunhão com o nosso Criador, pois é ela que pode nos livrar de todos os males desta vida, e que muitas vezes Ele permite que pessoas se levantem para nos dar o alerta sobre os perigos em que muitas vezes estamos nos envolvendo. E Ele faz isso porque nos ama e quer nos ver bem. Mas se não obedecermos ou ignorarmos a sua vontade e os conselhos de Deus e daqueles que Deus envia, corremos o risco de então ficar à mercê do inimigo que nos quer o mal.